Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem, e continuamos a nossa leitura da Bíblia diária, hoje, capítulo 16 de Mateus. Pegue sua Bíblia e leia comigo. E hoje eu quero trazer 2 pontos de pensar um pouquinho também no que a palavra traz, né? Que são os sinais e o que é ligado na terra e o que é ligado no céu. Mas vamos iniciar então pela nossa leitura e depois eu faço os comentários. Vamos lá? O pedido por um sinal. Vieram também os fariseus com os saduceus para o tentarem. Pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã haverá tempo ruim hoje, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera procura um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E ele, os deixando, partiu. O fermento dos fariseus e saduceus. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Então, Jesus disse-lhes: cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não levamos pão. Quando Jesus percebeu isso, disse: ó pequena fé, por que arrazoais entre vós por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000, e do quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães e dos 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que eu não vos falei a respeito do pão, mas que tivessem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam de que não disseram que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Declaração de Pedro sobre Jesus. Vindo Jesus às regiões de Cesareia e de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que é João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe a ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus quer libertar tudo que está amarrado e amarrar tudo o que impede de achegar-se a Ele. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que
não contassem a nenhum homem que ele era Jesus, o Cristo. Jesus anuncia sua morte e ressurreição. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. E esse foi o capítulo 16 de Mateus. E acho importante ressaltar que no versículo 19, quando fala: Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quando tu ligares na terra será ligado no céu. É muito importante a gente perceber, né, que aqui está falando em metáforas, né? Mas que nós percebemos que no mundo tudo começa no mundo espiritual. E é como um contrato assinado aqui na Terra, por exemplo, um casamento. Se eu assino que eu me caso com um homem e uma mulher aqui na Terra, da mesma forma isso se manifesta também no céu. E da mesma forma, ao contrário, o que se inicia lá em cima se materializa aqui embaixo. Então é muito importante a gente perceber essas dimensões invisíveis que não temos às vezes conhecimento, o tamanho que é aquilo que é feito aqui na Terra também é ligado lá em cima, né? E sobre os sinais que Deus dá. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Você tem pedido sinais a Deus? Eu não era muito de fazer isso. E nesse ano eu aprendi a fazer isso, a pedir sinais para Deus. A fazer a vontade de Deus na minha vida. Escolher isso para mim. E não há muitos meses pedi um sinal a Deus e eu recebi esse sinal. E não era o que eu esperava. Não era a vontade de Deus não era a mesma que a minha. E eu quase caí dura para trás, né? E foi difícil no início aceitar que para mim era certeza que Deus, que eu estava alinhado ao que Deus quer. Mas não era. Deus tem um outro propósito para mim, que no momento certo Ele vai revelar. E assim é com a vida de todos. E a vontade de Deus, ela diz na Bíblia que ela é perfeita e agradável.
talvez o que eu estava vivendo também não era perfeito e nem tão agradável assim aos olhos de Deus. Então, como é importante a gente pedir sinais a Deus, andar pelos caminhos corretos de Deus e pedir sinais. Deus, é por aqui, é por ali. E esse é o meu breve testemunho para compartilhar com você. Talvez não é tão difícil assim andar nos caminhos de Deus, mas a gente precisa pedir orientação para esse Pai. Por onde eu vou? É por aqui? É por ali? Essa é a vontade que o Senhor tem para mim? E que seja a vontade de Deus feita nas nossas vidas. Bom, eu te espero na próxima e até mais.